Olá, hoje nós vamos discorrer a respeito do problema P49. Primeiro vou repassar com vocês o nosso problema e em seguida uma estrutura de lógica que pode ser aplicada. O problema P49, ele trata da validação de uma matriz onde nós desejamos saber se ela é uma matriz Sudoku válida ou não. Para isso, nós temos que fazer três tipos de verificações diferentes: a verificação horizontal, a verificação vertical e a verificação dos blocos 3x3. Bom, alguns pontos importantes a serem listados. Nossa matriz ela sempre vai ter um tamanho 9x9 e os blocos das regiões sempre vão ter tamanho 3x3. A soma horizontal, vertical ou do bloco deve ser 45 para que essa seja uma matriz válida, pois é um ponto importante a ser observado na nossa lógica. A soma dos números de 1 a 9 tem como resultado 45. E para uma matriz Sudoku ser válida, nós não podemos ter números repetidos em horizontal, vertical ou bloco. Logo, eu sempre vou ter uma soma de 1 a 9 em todas essas situações, resultando no valor 45. Então, nós já podemos tirar outros dois pontos importantes para este problema. O segundo deles é desenvolver uma boa lógica para percorrer matriz, uma vez que nós vamos fazer isso diversas vezes para validar linhas, colunas e blocos. E se alguma dessas validações estiver incorreta, ou seja, caso qualquer uma dessas validações seja diferente de 45, automaticamente essa matriz não é uma matriz Sudoku válida. Caso contrário, ela é uma matriz Sudoku válida. Bom, nós temos aqui algumas validações e podemos partir para a parte do código. A primeira coisa é declarar bibliotecas e as nossas variáveis. Bom, nós vamos precisar de uma variável para a matriz de leitura, ou seja, uma variável no qual vamos ler toda essa matriz, e as variáveis de controle e soma, como, por exemplo, o primeiro valor da entrada, que indica que nós teremos a validação de duas matrizes, onde devemos validar se elas são instâncias Sudoku ou não. Bom, o nosso primeiro passo, então, no nosso programa é realizar a leitura das instâncias, ou seja, nós vamos ler a quantidade de instâncias a serem validadas. Após isso, nós vamos ter uma estrutura de repetição para instância, ou seja, se eu tenho n instâncias, eu vou ter uma validação dessas n repetições. Para cada instância dessas, nós teremos essas seguintes validações. Bom, o primeiro passo é fazer a leitura dessa nossa matriz a ser validada. Então, percorrer os campos preenchendo corretamente esses valores. Depois, nós teremos, de fato, a validação da nossa matriz. Você pode fazer isso de diversas formas e de diversas sequências. Eu escolhi dessa sequência. Bom, então como foi minha estratégia? Eu faço primeiro uma estrutura de repetição para uma validação horizontal, depois para uma validação vertical e, por fim, uma validação em blocos. Bom, então como funciona essas estruturas de validação? Vamos pegar o primeiro exemplo, que é a validação horizontal. Eu posso fazer uma soma horizontal de todos os valores e validar se eles são ou não 45. Lembrando aqui da nossa dica, que se alguma dessas validações, ela for diferente de 45, automaticamente essa não é uma matriz válida. Ou seja, eu não preciso percorrer todas as validações para ter certeza que ela é uma matriz verdadeira ou não para uma matriz Sudoku. Então, eu preciso de apenas uma ocorrência falsa para validar um não nessa matriz, uma saída não. Então, isso pode facilitar alguns processos no nosso desenvolvimento. E caso todas as condições de todas as validações sejam verdadeiras, automaticamente nós temos uma matriz sim para validação Sudoku. Seguindo, nós temos a validação vertical. Essa validação ela é muito similar à validação horizontal, só que agora nós vamos fazer essa soma de forma vertical, analisando os valores. E por fim, eu adicionei uma estrutura de repetição para a validação dos blocos da matriz, ou seja, validar cada setor da matriz se ele também apresenta uma soma igual a 45,
ou seja, se eu tenho apenas um número de cada sequência. Para isso, eu tenho um exemplo aqui que eu posso validar os valores de 0 a 2 da matriz, tanto em linha quanto coluna, e eu posso seguir essas validações. Então, posso validar os valores de 3 a 5, depois de 6 a 8, e repetir esse processo para as linhas abaixo. E por fim, nós vamos conseguir imprimir na tela a nossa resposta, que é exatamente a dica que eu adicionei aqui acima das validações. Se ele caiu em algum erro, nós vamos imprimir que essa instância ela é um não. Se ele não caiu em nenhum erro, essa instância é um sim. Então, para imprimir aqui, nós vamos precisar de qual instância nós temos e do resultado da nossa validação. E por fim, eu fiz um reset nas variáveis, porque como nós podemos repetir essas validações N vezes, eu acho interessante limpar alguns valores chaves de variáveis para que eles não tragam valores incorretos na próxima validação. Com isso, nós fechamos o processo lógico do desenvolvimento do problema 49.